Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 63 da nossa leitura da Palavra de Deus. Estamos quase terminando o livro de Deuteronômio, então olha, não vai parar, não vai desanimar, porque Deus tem muito mais para falar ao teu coração neste ano. Hoje nós vamos ler o capítulo 29, 30 e 31. Então vamos lá, sem demora? Deuteronômio 29. São estas condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo. Então lhes disse: quando vocês estavam no Egito, viram que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seom, o rei de Hesbom, e Gog, o rei de Bazã, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições desta aliança para que tudo que vocês fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor, nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor, nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos? Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá. Mesmo que continue na sua maldade, isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso. Pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor separará das tribos de Israel e o castigará, conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar com as cidades de Sodoma e Gomorra, de Adma e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? A resposta será: Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido,
deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro. Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra, aonde estão morando agora. Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações, onde o Senhor, nosso Deus, os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor, nosso Deus, terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor, nosso Deus, os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou seus antepassados. O Senhor, nosso Deus, dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês, e vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com os seus antepassados. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor, nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos nesse livro da lei de Deus e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor, o nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima, no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que vocês perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês o guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, e obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés continuou dizendo ao povo: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o Rio Jordão. O Senhor, nosso Deus, irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará.
Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem abandonará. Depois Moisés chamou Josué na presença de todo o povo e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhes deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante as festas das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que ele tiver escolhido. Ali, na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor, o nosso Deus, e obedeçam fielmente a tudo que a lei manda. Assim, os seus descendentes que ainda não conhecerem a lei de Deus também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor, o nosso Deus, durante todo o tempo em que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão e que vai ser do povo de Israel. O Senhor Deus disse a Moisés: Está chegando o dia da sua morte. Chame Josué, e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava parada perto da entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai morrer logo, então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra que vão entrar. Eles me abandonarão, e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão: Nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva esta canção e ensine aos israelitas. Mande que eles a aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando. Mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles, eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e a ensinou ao povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Num, e lhe disse: Seja forte e corajoso, você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus, e depois o entregou aos levitas, encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhe disse: Ponham este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor, nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que esta gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois sei que depois da minha morte, eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta, do começo ao fim, esta canção.
Lembrando que amanhã é o último dia da nossa leitura de Deuteronômio. Volta para concluir com sucesso essa etapa, tá certo? E aí vamos continuar seguindo em frente. Que Deus te abençoe. Beijo. Não esqueça de curtir este vídeo e que você tenha aí um excelente dia. Tchau, tchau.